Uma nação de verdadeira essência árabe, terra de sabores inconfundíveis, fortalezas centenárias com vistas panorâmicas e uma natureza de tirar o fôlego. Sejam todos muito bem-vindos ao Sultanato de Omã. Bom pessoal, hoje passearemos o dia todo pela belíssima capital de Omã, a cidade de Muscat, ou em português também chamada de Mascate. Aqui moram cerca de 1.700.000 pessoas em sua região metropolitana, mais de 1/3 de toda a população do país. A gente vai iniciar o nosso passeio pela grande mesquita Sultão Qaboos, a maior mesquita de Omã, concluída em 2001 e com uma capacidade para 20.000 pessoas. Como eu já disse para vocês no episódio anterior, a maioria da população aqui segue o islamismo, sendo mais ou menos 47% sunitas, 35% ibaditas e 6% de xiitas. Acredita-se que essa vertente chamada de ibadita seja uma das mais antigas dentro da tradição islâmica, supostamente tendo sido fundada menos de 50 anos após a morte de Maomé. Só para que vocês possam entender um pouco as diferenças, nessas tradições dentro do islamismo, os ibaditas acreditam que todos que professam a sua fé em um único Deus e acreditam em Maomé como seu último mensageiro são partes da comunidade islâmica. Todavia, eles também acreditam que o dever dos ibaditas é corrigir aqueles que se desviam da fé original e praticam outras crenças. Para eles, apenas aqueles com a retidão são dignos de serem chamados muçulmanos, apesar de reconhecerem todos os não-ibaditas como membros da comunidade islâmica. Muitos deles rejeitam as crenças tradicionais sunitas de que todos os muçulmanos que forem para o inferno terminarão indo para o paraíso. Eles pensam que só quem levou uma vida reta e correta poderão alcançá-lo. Apesar disso, a gente vê que muitas tradições são semelhantes com as demais vertentes do Islã. Há também algumas diferenças na forma de orar, já que os ibaditas oram com os braços ao lado do corpo e não repetem certas palavras. Há também quem acredita que as grandes orações de sexta-feira, que é o dia mais importante para os muçulmanos, deva acontecer apenas em cidades onde essa retidão prevalece. Isso na interpretação deles. Tudo pode parecer um pouco confuso, muitas informações e nomes, mas aqueles que acompanham o canal sabem que eu já gravei um vídeo no Iraque mostrando as principais semelhanças e diferenças entre os sunitas e xiitas, que de fato são a grande maioria do mundo islâmico. Aqui, no caso de Omã, nós temos uma vertente diferente, mas pelo tamanho do país, numericamente isso não é tão expressivo. Caso você não tenha assistido aquele vídeo, corre lá e prestigie esse trabalho. É um vídeo bem legal e explicado de maneira fácil e didática para que todos possam entender. E eu, como sempre faço em todos os países muçulmanos que visito, lhes mostro a grande mesquita do Sultão Qaboos. Essa que fica em Muscat, na parte moderna na cidade, não na parte antiga, mas que também é muito imponente, como vocês podem ver pelos detalhes. Ela consegue acomodar milhares de fiéis, se eu não me engano, eu estava escutando o guia falar, por cerca de 20.000 conseguem rezar aqui de maneira conjunta durante os dias em que estão abertos aos fiéis, Lembrando que esse horário que eu venho, que é pela manhã, ele é reservado apenas para turistas e não muçulmanos. Afinal, você assim acaba não atrapalhando o ritual de oração de cada um daqueles locais que vem aqui utilizar esta mesquita como um lugar sagrado também. Mas ela é muito bonita, você consegue ver vários detalhes. Ela parece muito com outras mesquitas que eu já visitei aqui na região do Golfo. Muito ampla, com uma cúpula gigantesca e vários materiais vindos do exterior, como eu vou contar para vocês com maior detalhe.
Como eu falei para vocês, aqui em Omã nós temos a vertente do ibadismo, que ela tem alguns rituais diferentes, mas é um pouco mais semelhante com os sunitas do que os xiitas. Afinal, eu vou fazer um vídeo mais elucidativo explicando para vocês a diferença entre sunitas e xiitas, mas basicamente um segue os discípulos de Maomé e outros seguem os familiares de Maomé. Portanto, os xiitas têm alguns outros profetas que vêm depois, outras pessoas sagradas, várias, o que eles chamam de shrines, né? Vários lugares onde você tem essas antigas pessoas que morreram, então é um lugar sagrado também. Enquanto que nos sunitas e também aqui a gente vê no ibadismo apenas um local para oração com muita pomposidade, muito bonito, como vocês podem ver. E essa é uma religião que modifica, ou pelo menos que torna os omanes algo diferente dos demais países aqui do Golfo. Depois desses aspectos religiosos, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a arquitetura dessa imensa mesquita, feita a partir de 300 mil toneladas de arenito. A cúpula central tem uma altura de 50 metros, enquanto o principal minarete tem 90 metros de altura. Como eu já disse, somando todas as salas principais e aquelas adjacentes, a mesquita chega a ter a capacidade para 20 mil pessoas. Um dos elementos mais impressionantes de se observar é o tapete de oração, considerado o segundo maior tapete feito à mão do mundo. Ele contém 1 bilhão e 700 milhões de nós, pesando 21 toneladas e levou 4 anos para ser feito. Andar por dentro e por fora dessa magnífica construção é uma experiência e tanto. Mas fique de olho nos horários de visitação para os não muçulmanos, já que aqui raramente os omanes vão abrir algum tipo de exceção para que a mesquita possa ser visitada durante os períodos de oração. Eu aproveito que eu estou num dos lugares sagrados que leva o nome do mais importante sultão dos tempos modernos aqui de Omã. O Sultão Qaboos foi sultão do país por mais de 50 anos e ele é considerado por muitos o pai da nação, não só do aspecto relacionado à sua liderança, mas também por ele ter sido um sultão sem filhos. Então ele andava pelo país, segundo os relatos dos locais, distribuindo dinheiro, distribuindo comida, falando com todo mundo, vendo quais eram as necessidades de cada uma das pessoas que necessitava de alguma coisa para que ele pudesse se fazer presente. Afinal, aqui em Omã nós estamos em uma monarquia absoluta, portanto não há democracia, há a repressão de alguns direitos fundamentais, principalmente aqueles relacionados à liberdade de imprensa, a liberdade de você fundar partidos políticos. Afinal não tem parlamento aqui, não tem primeiro-ministro, presidente, mas é um país pacífico e que segue muito essa questão tradicional, portanto é uma questão cultural, mas tem boas relações e um histórico um pouco melhor do que se nós olharmos o Bahrein, olharmos o Catar principalmente, olharmos a Arábia Saudita e tantos outros países aqui da região que nós sabemos que não tem nenhum pingo de respeito pelos direitos humanos. E o Sultão Qaboos acabou morrendo em 2020 por conta de uma complicação por câncer que ele tinha, e aqui não necessariamente vai para o filho, né? Em alguns países há essa questão hereditária, em outros países passa para o irmão, são adjacentes a quem acaba herdando o trono, herdando o sultanato, ou herdando o emirado, e no caso aqui assumiu o primo dele, que agora é o Sultão Haytham, que vai ser a pessoa que provavelmente esteja na nota do dinheiro e também nos estabelecimentos, nas fotos, uma vez que vocês visitem Omã nos próximos anos, né? Porque ele não é também tão velho. Mas o querido sultão no coração dos omanes continua sendo o Sultão Qaboos, que criou essa mesquita e fez mesquitas grandes como essa em todo o país, para que cada ano, em celebrações especiais, ele pudesse e rezar com as pessoas em lugares diferentes
mas sempre morando no seu palácio, sempre tendo também todas as vantagens de ser um monarca absoluto das Arábias. Eu aproveito e deixo aqui algumas dicas para vocês que nunca visitaram mesquitas ou que gostariam de começar a visitar, caso visitem, para viagem para países muçulmanos. Primeiramente, se vestir de maneira modesta. Os homens sempre de calça, as mulheres sempre totalmente cobertas. Muitas delas vão precisar cobrir a cabeça caso você não tenha isso. Muitas das mesquitas oferecem algum tipo de lenço para que você possa utilizar. E também tirar o sapato sempre que você for entrar na mesquita. Você tem geralmente todas as informações do lado de fora, então as pessoas vão acabar te passando todas essas diretrizes. Caso você não veja, saiba que é necessário você tirar para você entrar no átrio principal. Nas zonas externas não há problema. São poucas as mesquitas que cobram para você entrar, acho que só no Irã me cobraram para entrar em mesquitas, mas hoje em dia grande parte delas oferece tours, inclusive para os estrangeiros aprenderem um pouco mais sobre a religião islâmica, ver as semelhanças, diferenças com a sua própria religião, e você pode sempre fazer perguntas, é algo interessante se você quiser aprender sobre as diversas religiões do mundo. Uma característica bem marcante tanto de Muscat quanto de outras cidades aqui em Omã é o quão vazias são as ruas, primeiramente porque o país é extenso em área para os padrões do Oriente Médio, mas bem pouco populoso e povoado, com apenas 5 milhões de pessoas. Outro fato é que o calor extremo e as longas distâncias entre os diversos pontos de interesse obriga a todos os locais e também todos os turistas a usarem sempre os carros ou ônibus. O ar-condicionado sempre ligado muito forte para se ter mais conforto nesse país rico em recursos e também em belezas. Bom pessoal, então eu segui meu caminho para outra parte da cidade, onde toda a região histórica e antiga de Muscat ficou bem preservada. A nossa primeira parada vai ser no Museu Nacional, onde vamos ver o quão importante foi esse país durante os últimos 500 anos para essa região do mundo, especialmente para o comércio marítimo no Oceano Índico. Bom, como vocês sabem, eu sempre gosto de vir no Museu Nacional. Quando o país faz um museu bonito, acho que vale a pena a gente prestigiar. Eu tô aqui no Museu Nacional de Omã, que é muito bonito e que me lembra de outra viagem que eu fiz, que inclusive já tá aqui no canal, a viagem que eu fiz para Zanzibar. Afinal, o Sultanato de Omã, que foi uma potência também colonial, se assim podemos dizer, dentro do Oriente Médio, dominou grande parte da costa da África, né, na costa Swahili, desde da Somália, depois pegamos parte do Quênia, Mombasa, o forte de Mombasa que eu fui e mostrei já aqui no meu canal para vocês, também teve influência dos portugueses e depois dos omanes, e principalmente Zanzibar, onde a gente tem também aquele forte, toda a cidade em si, a religião muçulmana, tudo isso deixado através dos omanes, que eram grandes navegadores. E a gente vê aqui os modelos dos barcos muito bonitos, muito interessantes, e essa história tão próxima, né, de um lugar que é meio distante, mas ainda tem relações culturais muito próximas mesmo, como eu disse, entre esses dois países tão diferentes. Omã, e mais precisamente a região de Muscat, já tem os seus primeiros registros na história desde o século I por antigos geógrafos, a exemplo do grego Ptolomeu, que se referia à cidade como Criptoporto, ou em português, o Porto Escondido. Naquela época comercializavam o incenso por aqui, que era considerado o mais puro existente. Depois, no século III, com a invasão dos Sassânidas, assim chamados aqueles que pertenciam ao último império persa pré-islâmico até o século VII, quando ocorreu a dominação dos muçulmanos também nessa região. A importância do porto de Muscat e toda essa parte costeira durante os primeiros anos do estabelecimento árabe foi crescendo cada vez mais e chamando a atenção, obviamente, de outros poderosos impérios do mundo.
A localização privilegiada de Omã entre a África e a Ásia atraiu bastante o interesse comercial dos europeus, principalmente os portugueses, que em 1507, sob o comando de Alfonso de Albuquerque, atracaram na cidade. Vejam só o que os seus relatos da época falam sobre Muscat. Segundo o português, Mascate era uma cidade muito grande e populosa, flanqueada em ambos os lados por altas montanhas, e à frente está perto da borda do mar. Para trás, para o interior, há uma planície tão grande como a Praça de Lisboa, toda coberta com panelas de sal. Aqui se encontram pomares, hortas, bosques e palmeiras com poços para regá-las por meio de noras e outros engenhos. O porto é pequeno, no feitio de uma ferradura e abrigado de todos os ventos. Um relato histórico muito válido, né, se nós pensarmos que foi escrito no começo do século XVI, mas que revela muitas características geográficas da cidade que se mantém até hoje. Então, no século XVI, após uma sangrenta batalha, os portugueses mantiveram o controle de Muscat por mais de um século, mesmo com muitas hostilidades promovidas pelos árabes, persas e também os turcos otomanos. No século XVII, muitas batalhas aconteceram, onde muitos dos locais até se uniram aos britânicos para tentar enfraquecer os portugueses, que em 1650, após alguns anos de governo de um imã Omani, atacou o porto e forçou a rendição portuguesa. A partir dessa data que o país se considera independente, o que torna o Sultanato de Omã o mais antigo estado independente dessa região do mundo. Com a vitória omani sobre os portugueses na região de Muscat, a frota do país seguiu seus combates contra os portugueses na costa leste africana, dominando o forte de Mombasa, que já mostrei aqui para vocês na série do Quênia, além da costa da Tanzânia, chegando até mesmo ao norte de Moçambique. Após um período de grande instabilidade interna no sultanato e uma guerra civil, os omanes recuperaram sua supremacia militar e naval na região no século XIX, adquirindo controle sobre Zanzibar. A influência omani por lá não é só visível na religião predominante, que é o islamismo, mas também na arquitetura e as belas portas entalhadas que mostrei para vocês em Zanzibar. E outro ponto interessante que aqui é chamada da terra do frankincenso ou do olíbano, né, que é o incenso mais puro, do melhor cheiro que tem, né, que foi inclusive incluído em um dos presentes dados pelos reis magos a Jesus, segundo a tradição bíblica. E aqui ele é proveniente de uma árvore, algo que eu não sabia, né, de uma resina, depois um tratamento que faz dessa árvore, e fica com esse cheiro tão bom que é conhecido em todo o Oriente Médio. Inclusive aqui em uma das salas eles colocam algo interessante também. Esse é o atual sultão. É o presente, mas o sultão amado era esse aqui, Sultão Qaboos, 1970 de 2020. O museu, obviamente, que apresenta também peças do uso pessoal do amado Sultão Qaboos e conta sobre o estabelecimento do país até os dias atuais. Eu, particularmente, achei o museu muito bonito, interativo e cheio de detalhes interessantes. Por isso mesmo, recomendo àqueles que visitarem a cidade ou visitarem o país que venham até aqui conhecer.
Muito bonito o Museu Nacional, valeu a pena. A única má notícia para todo mundo que quer visitar Omã é que não é um país fácil para se locomover dentro da cidade sem táxi, que acabam sendo bastante caros. Ao contrário do Catar ou até mesmo dos Emirados Árabes, que tem metrôs, tem um sistema de ônibus e tal, aqui isso ainda é bastante precário e você tem que sempre recorrer aos motoristas particulares. Tem um ônibus, mas ele não tem, a frequência dele é muito irregular, o que dificulta bastante essa tentativa de nós turistas andarmos por aqui através dos transportes públicos, né? Mas mesmo assim dá para aproveitar, é tranquilo, é bastante limpo e não se esqueça do protetor solar e bastante água porque faz calor o ano todo aqui. Seguindo o passeio, passamos próximos do Palácio de Al-Alam, uma das 6 residências oficiais do sultão e que tem uma história de mais de 200 anos. O atual palácio, com uma fachada dourada e azul, foi reconstruído em 1972 e o seu interior é fechado para os visitantes, já que ele ainda é utilizado pelo sultão e pela sua família. A parte de fora, todavia, é muito bonita e vale conhecer por conta da beleza dos jardins e a limpeza de todo o ambiente, realmente de impressionar. O símbolo do país encontrado no emblema e também dentro do museu e nos itens pessoais tradicionais dos omanes é o Khanjar, uma adaga original de Omã que também é encontrada em outras partes do Oriente Médio. Com seu formato típico que lembra uma letra J, é algo muito tradicional da cultura omani de ser carregada pelos homens, além, é claro, de ser vendido em todos os cantos como um souvenir. E você, o que você está achando dessas imagens e dessas informações sobre o país? Deixa aqui nos comentários e, se possível, se inscreve no canal, dê uma chance ao nosso trabalho. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares também. Vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. E aqui eu tô na parte da cidade que chama Muttrah, que fica um pouco distante do centro de Muscat, por volta de 25 quilômetros, e tem o bazar antigo da cidade. Aqui, na verdade, era a capital antiga, até mais ou menos 1970, 1980, até o Sultão Qaboos mudar e ampliar o centro um pouco mais para trás, né? Então a gente tem o forte antigo da cidade, tem o bazar, tem todas essa orla muito bonita, esse corniche que eles chamam, e realmente você vê também o potencial turístico que eles têm recebendo tantos navios de cruzeiro, né, que chegam aqui e as pessoas podem chegar e já comprar e já fazer tudo que elas costumam fazer nesses passeios de navio, que eu fiz uma vez só, mas achei interessante, uma experiência legal também. Bom, pessoal, então eu continuei a minha caminhada pela região de Muttrah e não poderia deixar de visitar o principal souk, o principal mercado tradicional da cidade, com muitas lojas de souvenirs, roupas, perfumes, tecidos, temperos, doces e tantas outras coisas. Esse é um dos maiores e mais antigos mercados de Omã ainda em funcionamento, isso por mais de 200 anos. E dada a importância estratégica de Omã, como eu já falei anteriormente para vocês, por aqui muitos produtos do Oriente e também do Ocidente foram vendidos ao longo dos últimos séculos. É um passeio muito legal de se fazer também. Do lado de fora já vemos lá no alto o Forte de Muttrah, que visitaremos a seguir. As ruas atrás do mercado são bem típicas de um país árabe, com casas pequenas, pequenos veículos, comércios de rua. Exatamente isso que me fez gostar mais de Omã do que do Catar, dos Emirados, do Kuwait ou de Bahrein.
Aqui a gente vê um país de verdadeira essência árabe, sem muita vontade de erguer edifícios ultramodernos e cidades fakes feitas no meio do nada que não representam a história e a tradição desse povo. Eles aqui valorizam todo o passado e querem continuar com essas tradições. Eu saí um pouco da rota turística, vim aqui para umas ruelas que só tem os caras trabalhando. E você vê que é até um pouco mais simples, né? Não é tão maquiado. E aqui você tem o forte, muito bonito. Bacana também de se conhecer. Eis que cheguei perto do forte. Para entrar temos uma subida e tanto. Bom pessoal, aqui de cima a vista é espetacular. A gente vê essa cor linda da água, as montanhas e essa tranquilidade incrível no ambiente. Desfrutem aqui comigo um pouco dessas belas imagens. O forte foi construído por volta de 1507, mas foi ampliado e teve suas estruturas fortificadas pelos portugueses a partir de 1560. Daqui nós temos uma visão completa da cidade e de tudo que se aproxima de Muscat pelas águas, um fator que evidencia o porquê do país ter tantos fortes espalhados ao longo de toda essa região costeira. E Omã é um país muito conhecido pelos seus fortes. Eu estou aqui no Muttrah Fortress, que fica próximo da cidade de Mascate, né? Agora a nova cidade. E ele foi construído, se eu não me engano, por volta do século XVII, século XVIII. Lembrando que grande parte desses fortes foi construído para proteger as cidades e também ter uma visão privilegiada de todos aqueles que se aproximavam dos diversos pontos interessantes da costa de Omã, inclusive os portugueses, outro povo que tem tanta importância para nós, chegaram aqui em Omã e em outras colônias que fizeram parte do sultanato de Omã e guerrearam de forma excessiva por toda a história, principalmente no século XVI, XVII, quando os portugueses intensificaram o seu comércio com essa região, lembrando que aqui é um ponto importante até no caminho para a Índia. Depois de tanto andar e me maravilhar com a natureza e história de Omã, foi hora de parar para comer um pouco da deliciosa culinária árabe, com direito a hummus, pão sírio, salada, kebab e sempre muito tempero. E a continuação dessa viagem por Omã vai ser de ônibus, já que seguiremos mais ou menos 200 quilômetros ao norte pelas boas estradas do país até a cidade de Sohar, mais uma localidade histórica que eu vou mostrar para vocês aqui no canal no próximo vídeo dessa série. Até lá eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos e prestigiando o canal. Deus abençoe cada um de vocês e forte abraço a todos!